Jeremias capítulo 18. Deus abençoe o evangelista Vitor, todos os irmãos, em nome de Jesus. Versículo de número 1. Eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção na construção da mensagem, porque nós vamos ler alguns textos. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Hoje eu vou ministrar sobre as 3 verdades da casa do oleiro, amém, irmãos? Mensagem de hoje: as 3 verdades da casa do oleiro. Versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te. Frise bem essa ordem imperativa de Deus para o profeta: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Versículo 3. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Tome seu assento, se você puder, aplauda Jesus. Se é para Ele, bata mais forte. A Ele a honra, a glória para todos sempre. Amados irmãos, nós que somos estudantes da palavra de Deus, nós sempre temos aquele personagem bíblico que mais nós nos identificamos. E eu não seria diferente. E ao olhar para a vida do profeta Jeremias, eu me identifico com esse profeta. Coisas semelhantes que esse profeta viveu, eu já vivi em minha vida particular. Mas a mensagem profética de Jeremias abrange todo o contexto do cativeiro de Jerusalém pela Babilônia. Jeremias, ele profetizou antes e durante o cativeiro de Judá. É um momento de caos espiritual em Jerusalém. É um momento de rebeldia da nação ao desobedecer as ordens e os mandamentos de Deus. E dentro desse cenário em que Jeremias está inserido, tente imaginar Deus olhar para Israel
e precisando disciplinar a nação, procura alguém que possa ser o seu porta-voz, o seu mensageiro, aquele que vai adiante para anunciar a mensagem de uma autoridade. Só que eu não sei se você já viveu ou já está prestes a viver, que todo profeta ele passa por alguns dramas pessoais. Para o jovem Jeremias, que ainda estava indeciso, o que é que você vê? Jeremias, no trocadilho no hebraico, diz assim: eu vejo um soldado na torre de vigia. Deus olha para ele no versículo 12 e diz assim, olha o 12: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus estava assinando embaixo o ministério profético dele. Ainda que você estava rejeitando Jeremias, eu vou subir na torre de vigia, e eu vou ficar como vigia, observando cada palavra se cumprindo na sua vida, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus convence ele a abrir mão daquilo que ele tanto sonhou. Deus nunca vai pedir coisa fácil para você. Deus sempre vai pedir algo na qual nós estamos o mais apegados. Estão lembrados de Abraão, quando Deus pediu Isaac? Na verdade Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Preste bem, quando ele é convencido, ele vai enfrentar um período no seu ministério que automaticamente o texto dá a entender que ele não estava preparado para aquilo. Ele sabia o que esperava ser profeta, mas quando chega no capítulo 9, olha só, capítulo 9, versículo 1. Capítulo 9, versículo de número 1. Aí está 1:9. Capítulo 9, versículo 1. Provera a Deus, ou seja, Deus quis a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Aqui Jeremias está vivendo um drama, que ele sabia que estava por vir, mas sabe aquela sensação, eu sei que vai acontecer, mas eu não quero que aconteça. E com esse momento, com essa fase, é a fase das lágrimas. Pois todos aqueles que têm um chamado por Deus, em algum momento da sua existência, vai enfrentar e vai lidar com a cara, com as lágrimas. Todo profeta chora. Diga para quem está perto de você: fomos chamados para chorar. E é capaz que você esteja aqui, mas por dentro esteja chorando. Ele vai dizer: o Senhor quis que os meus olhos se tornassem fonte de lágrimas. E qual é a razão do choro de Jeremias? O choro de Jeremias está envolvido em que? O ministério dele está sendo rejeitado. Aquilo que ele fala para o bem do povo não está sendo bem quisto. Ele está sendo tido como falso profeta, como alguém que está lutando ao lado de Nabucodonosor, como alguém que está a favor do inimigo. Ele está chorando porque ele vê o seu povo indo a caminho de destruição, por não ouvir os seus conselhos. Por isso chora. Quando ele supera essa fase das lágrimas, Deus, nas entrelinhas, a partir dos capítulos seguintes, vai dizer assim: Jeremias, levanta, enxuga as lágrimas e volte a profetizar. Vou dizer de novo: Jeremias, enxuga as lágrimas, se levanta e volta a profetizar.
Vou dizer mais uma vez: Jeremias, se levanta, seque as lágrimas e volte a profetizar. Segura na mão de alguém que está perto de você e diga para ele: seca as lágrimas, se levante e volte a profetizar, porque faz parte do processo. Ele levanta-se, seca as lágrimas e vai profetizar. Só que durante o exercício do seu ministério, ele vai lidar com um rei chamado Zedequias. E Zedequias era um tipo de rei que sempre contestava aquilo que saía da boca de Jeremias. Mas um dia Jeremias entrega uma mensagem tão reveladora, dizendo assim: Zedequias e todo Judá, se entreguem a Nabucodonosor, porque essa é a vontade de Deus. Zedequias olha para aquela mensagem e tem aquela mensagem como uma afronta, chamando Jeremias de traidor. E aí a Bíblia diz no capítulo 38, versículo 6. Olha o que fizeram com Jeremias. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Ele está no momento do exercício do seu ministério. Eu estou na introdução, tá, gente? No exercício do seu ministério, ele vai enfrentar com um rei que contesta aquilo que ele está fazendo e aquilo que ele fala, e o coloca dentro do calabouço. E a informação bíblica é: ele está dentro do calabouço que não tem água, tem lama, e ele está se atolando na lama. Ele olha para cima. A Bíblia não diz, mas conjecturando dá a entender da seguinte forma: Deus, foi para isso que o Senhor me chamou? Se você pegar o livro do profeta Jeremias, por 3 vezes ele tenta entregar a carteira de profeta. Não quero, não dá, chega, já estou no meu limite. No texto a seguir, Deus olha para o profeta e diz: está lembrado da vara de amendoeira? Eu velo pela minha palavra para cumprir. Se Deus disse, eu te pergunto: quem é que vai contra a vontade de Deus? Quer ver uma coisa? Todos nós que estamos debaixo desse teto tem uma profecia para se cumprir na sua vida. Tem ou não tem? Não tem uma profecia para se cumprir? Não tem uma promessa? Eu te pergunto, quem te prometeu? Se foi Deus, então olhe para quem está do teu lado e diga: vai se cumprir. Diga para quem está perto de você, porque ele está na torre de vigia, observando o processo da tua vida, porque vai chegar um momento em que Deus vai fazer cumprir aquilo que Ele te disse. Olhe para quem está perto de você e diga: está lembrado da amendoeira? Eu quero fazer uma pergunta para vocês, e vocês sejam sinceros. Quem aqui já pensou parar? Vamos lá, gente. Quem aqui pensou e disse: esse negócio de ser crente, negócio de ir para a igreja não dá certo? Sejam sinceros, eu já pensei. Eu te pergunto, por que você não conseguiu parar? Eu te pergunto, a vontade de parar é tanta, mas o que você está fazendo aqui? Eu vou lhe dizer por quê. Porque a vontade de continuar na presença de Deus e esperar a promessa é maior do que a vontade de desistir e voltar para trás. Eu não sei se vocês perceberam que
dentro das mensagens proféticas de Jeremias, Deus se utiliza da temática ilustrativa para falar com o seu povo. Por exemplo, no capítulo 1, a partir do versículo 12, Deus mostra ao profeta Jeremias uma panela virada sua boca para o lado norte, mostrando a Jeremias de qual lado do país viria a vara de correção para disciplinar a nação. Quando você vai para o capítulo 13, Deus mostra ao profeta um cinto de linho podre, simbolizando a podridão dos pecados da nação. Ainda no capítulo 13, Deus mostra ao profeta um jarro quebrado, com seus pedaços espalhados, mostrando assim que o Senhor iria espalhar o seu povo entre as nações. Quando você vai para o capítulo 19, Deus mostra ao seu profeta uma botija quebrada, mostrando a Jeremias que iria quebrar o altar de Baal dentro do templo de Jerusalém. Quando você vai para o capítulo 24, Deus mostra a Jeremias 2 cestas de figos. Uma cesta com figos bons, simbolizando os judeus obedientes. Uma cesta de figos maus, simbolizando os desobedientes. Perceba, Deus usa sempre a temática ilustrativa para falar com o seu povo. Mas nenhuma outra temática no livro de Jeremias é tão famosa quanto a visão do vaso nas mãos do oleiro. Posso pregar? Nessa visão, há 3 verdades da casa do oleiro. Quem me ouve, diga amém. Primeira verdade da casa do oleiro. Esse texto de Jeremias 18 nos revela algumas verdades. A primeira: Deus renova as forças de Jeremias, dando-lhe uma missão. Eu vou dizer de novo. A primeira grande verdade da casa do oleiro é que Deus renova as forças de Jeremias, dando-lhe uma missão. E como que Deus renova? Volte ao capítulo 18, por favor. Observe a primeira palavra do capítulo 18, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, o 2: levanta-te. Ele disse para o profeta: eu conheço os seus dramas, eu conheço as dores internas, eu conheço o problema emocional que você como profeta está vivenciando. Mas Deus veio a ele com uma voz, e essa voz veio na minha boca para pregar para alguém que está aqui nessa noite. E eu vou retransmitir aquilo que Deus disse para Jeremias: levanta-te. Alá, cheio, calaçou. Deus renova as forças de Jeremias, dando-lhe uma missão. Como? Deus disse ao profeta: levanta-te. Agora olhe para cá. Observe que quando Deus diz levanta-te, esse levanta-te é uma ordem imperativa de Deus. Deus não está pedindo para Jeremias se levantar. Deus está mandando Jeremias se levantar. Levantar da onde? Aqui ó, levantar da onde? Esse levanta-te não indica que o profeta está deitado ou sentado. Trata-se de estado de espírito do profeta. Jeremias está emocionalmente abalado, pois o povo que tanto amou virou escravo de Nabucodonosor por não ouvir as palavras de Deus. Jeremias está emocionalmente desgastado, fisicamente, espiritualmente fatigado, devido ao amor que o seu povo rejeitou, devido a um amor não correspondido. Diante do abismo emocional do profeta,
Deus aparece e diz: levanta-te. Levanta-te. Deixa eu falar uma coisa para você. Existem cenários da nossa vida que só serão alterados quando você se revoltar contra eles. Olha só, nessa altura dos fatos, quando Deus pede e ordena para Jeremias se levantar, nessa altura dos fatos, o profeta sentiu o cheiro da fumaça incendiando as casas, pegando fogo e o povo algemado. Nessa altura, Jeremias já vê o templo destruído, os muros de Jerusalém fendidos. E é justamente no caos, quando o desespero convida Jeremias ao sentimento de fracasso, vem Deus e diz: levanta-te. Deus está ordenando Jeremias se levantar, quando os seus olhos naturais estão vendo a destruição. Quando o emocional está convidando ele para um abismo chamado desespero. Quando o sentimento de fracasso é um convite maior do que o convite da renovação. Deus está dizendo: levanta-te. 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 Rabaindo calaçou caladei. Andai calaxarém calabassoa. Jeremias sentia o cheiro da fumaça com fogo tocando, queimando as casas judias. Jeremias contemplava o templo destruído, e no meio desse caos emocional na vida e na mente do profeta, Deus aparece e diz: levanta-te. Segure na mão de alguém, por favor. Segure na mão de alguém. Eu estou falando para uma multidão que talvez tenha alguns que está entre nós aqui emocionalmente abalados, fisicamente desgastados pelos problemas e pelos dramas da vida. Eu estou pregando para alguém aqui que está vendo a família sendo destruída, que já está sentindo o cheiro da fumaça incendiando o que restou da fé. Eu estou pregando para gente que quer parar. Eu estou pregando para gente que já sentiu o peso da chamada e diz: eu não aguento, é muita pressão. Eu vim aqui como profeta de Deus para dizer para você: está na hora de você se levantar, está na hora de você se erguer, porque Deus vai te levar para a casa do oleiro, e lá na casa do oleiro tem renovação, tem refrigério, tem alma sendo restaurada. Segurando na mão dele, diga: está na hora de se levantar, está na hora de se levantar. Levanta-te. Você pode adorar ele, você pode adorar ele com as suas mãos erguidas aos céus, nesse pocochinho de força que você tem. Diga: Senhor, me dá forças para levantar. Diga: Senhor, me dá forças para reagir. Diga: Senhor, eu preciso me levantar, porque a minha casa e o meu ministério precisa que eu fique de pé. Deus está olhando para um profeta sem forças, abatido e prostrado diante da recusa do seu povo em não ouvir a mensagem de Deus. Aí Deus diz: levanta-te. Por que Deus disse para Jeremias se levantar? Porque Jeremias
se sentia rejeitado como profeta. Deus disse: então levanta-te. O ministério de Jeremias incomodava quem era corrupto. O ministério de Jeremias foi repleto de acusações como falso profeta e traidor da nação. Jeremias era afrontado pela liderança religiosa corrompida. Não era bem-vindo entre o povo, e isso gerou um abalo emocional no profeta. Aí vem Deus e diz: levanta-te. O ministério de Jeremias lhe causou uma vida solitária. Preste atenção nisso aqui. Se fosse sacerdote, ele poderia ter uma família, se casar com uma virgem. Mas como profeta, Deus vetou ele casar. Deus disse para o profeta: você não vai casar, porque se você casar, a sua família vai sofrer junto com aquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Profeta solteiro e sozinho. Tente imaginar o emocional. Aí Deus te trouxe aqui nas mesmas condições e disse assim: levanta. Ele sabia que ser profeta lhe causaria a isenção de uma família. Aí Deus disse: o que eu já até terminei já está determinado. E se Deus falar para você que você não vai casar? Porque o que Ele tem para fazer na sua vida custaria a sua família. E se Deus te chamou para ser profeta, o que você vai fazer? E se por algum momento da vida os dramas te levou ao abismo emocional e você não tem mais força de reagir, aí Deus está dizendo: levanta-te. A primeira verdade da casa do oleiro é: Deus renova as forças do profeta, dando-lhe uma missão. Já percebeu que é característica de Deus te renovar, te dando uma missão? Deus nunca renova ninguém sem te dar uma missão para fazer. E qual era a missão de Jeremias? Ir à casa do oleiro para vistoria, ou para vistoriar a obra que o oleiro fazia. É característica de Deus renovar um fiel, dando-lhe uma missão. Deus nunca vai te renovar e fazer com que você fique parado sem fazer nada. Quem quer renovo? Então se prepare para a missão. E qual é a missão? Descer à casa do oleiro. Deus renova te dando trabalho para fazer. Deus nunca renova os seus profetas dando a eles descanso. Diga para quem está perto de você: ainda tem muita coisa para você fazer. Eu estou falando para gente que se sente fracassado. Eu estou falando para gente que recebeu uma chamada de Deus, mas por alguma circunstância da vida está vendo o fim da vida e nada acontece. E Deus está dizendo: se prepare, porque tem muita coisa para você fazer ainda. Por exemplo, eu vou te dar 2 exemplos bíblicos. Elias estava dentro de uma caverna no primeiro livro de Reis, capítulo 19. Deus mandou o povo levar pão e água para ele e disse assim: levanta-te, o que fazes aqui? Sai da caverna, porque você tem 2 reis para ungir e um profeta para ungir no seu lugar.
Ezequiel estava junto ao rio Quebar. E olha o estado emocional de Ezequiel junto com os demais judeus. Coloca aí o Salmo 137. Ele está junto ao rio Quebar, junto com os judeus que estão dentro do cativeiro na Babilônia. E olha o estado emocional deles. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Continue. Nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos seus cânticos de Sião. E olha os que ele respondia no versículo 4: mas como entoaremos cântico do Senhor em terra estranha? É exatamente como você está, Ezequiel. Só que quando você vai para o capítulo 2 de Ezequiel, olha o capítulo 2 de Ezequiel, versículo de número 1. Junto ao rio da Babilônia, ele estava junto com os judeus. Eles se assentam, entende-se que o texto está dizendo que eles aceitaram o cativeiro, e o que resta agora é só chorar e lamentar. E eles aceitando o cativeiro, vinham os zombadores dizendo: cante-nos um cântico de Sião. E eles respondiam: como nós poderemos cantar, se nós estamos em terra estranhas? E tem mais, até penduramos as nossas harpas no salgueiro. Ou seja, até a adoração deles foi sepultada. Aí Deus, no capítulo 2, versículo 1, junto aos rios da Babilônia, junto com os judeus, Ezequiel também está prostrado. Aí vem Deus e diz assim no capítulo 2: e disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Não aceite o cativeiro. Não se acostume com as desilusões, não se acostume com as decepções. Está na hora de você ir lá no salgueiro, pegar a harpa, limpar ela e voltar ao coro da adoração. Diga para quem está perto de você: não sepulte a tua adoração, não sepulta o teu cântico, não pare de cantar, não pare de cantar. O cativeiro vai ter um fim. Deus renova o seu servo, dando-lhe uma missão. Qual foi a missão? Verdade número 2. Deus mostra ao profeta, ó, isso aqui, ó, a dinâmica didática do descenso. Eu vou dizer de novo. A segunda verdade da casa do oleiro é que Deus mostra ao profeta a dinâmica didática do descenso. Olha o que Deus diz, capítulo 18, versículo 2. Levanta-te, vírgula, e desce. Eu vou dizer de novo. Levanta-te, vírgula, e desce. E esse descer é didático. Preste atenção. Aqui, o levantar-te é físico. Desculpe, o levantar é emocional, mas o descer é físico. Eu vou dizer de novo. O levantar é para você levantar emocionalmente, mas o descer, você vai ter que ir com as suas próprias pernas. Ó, por que é didático o descenso? Observe que Deus te ensina muito mais fazendo você descer do que fazer você subir. Eu vou dizer de novo. Deus te ensina mais você descendo do que você subindo. E eu vou lhe explicar por quê. A lógica comum seria: desce
para depois subir. Só que Deus está dizendo: levanta-te e desce. Deus propõe subir para depois te fazer descer. Diga para quem está perto de você: tudo que sobe, desce. Essa é a dinâmica de Deus. Quando Deus te fazer subir, se prepare, porque Ele vai preparar para você. É no descenso que está a dinâmica didática de Deus. De que forma? O descer de Deus é uma escola. No descer de Deus, profeta vê o que judeu cego não vê. No descer de Deus, tem revelação do profundo e o escondido. Diga para quem está perto de você: melhor descer do que subir. É melhor descer do que subir, porque subir te traz uma sensação de que você é bom, de que tudo está perfeito. Mas quando você desce, você se torna humilde, você vê revelação do profundo e escondido, você vê aquilo que judeu cego não vê. Por causa de suas mensagens confrontadoras, Jeremias foi proibido de profetizar dentro do templo. Tem um homem, um sacerdote chamado Fassur na vida de Jeremias. E Fassur é tão diabólico, tão perverso, que quando Jeremias está profetizando dentro do templo, ele, Fassur, um sacerdote que é corrupto, vai proibir o profeta de profetizar dentro do templo. Aí Deus aparece para ele e diz: ei, Jeremias, estão proibindo de você profetizar no templo? Desce aqui que eu vou te levar na casa do oleiro. Eu vou te mostrar o que o sacerdote cego não está vendo. Quando Deus mandou Jeremias descer, esse descer geograficamente era uma ladeira. Isso aqui, era uma ladeira que começava no alto da grande Jerusalém e descia em direção norte. Uma ladeira que a Bíblia chama de Vale do Filho de Inom. Ele estava no templo profetizando. O sacerdote pediu para ele sair e parar de profetizar. Deus disse: levanta-te e desce à casa do oleiro. A casa do oleiro ficava num vale. A Bíblia chama esse vale de Vale do Filho de Inom. O que chama a atenção é que na mitologia judaica, esse vale era chamado de Geena, local que, segundo a crença, era a região habitada por demônios. Porém, esse vale chamado de Filho de Inom era o local onde os pagãos cananeus ofereciam crianças vivas, queimando elas ao deus Moloque. Esse vale, que era depósito de entulhos da capital de Jerusalém, era uma espécie de lixão a céu aberto. Deus estava dizendo para ele sair do templo e descer até o lixão. E sabe onde ficava a casa do oleiro? Do lado do lixão. Do lado do Geena. Do lado em que os mendigos eram jogados seus corpos, ao ponto dos vermes comer, ao ponto dos corvos se alimentarem dos restos mortais das pessoas que morriam sem identificação. O local onde Jerusalém depositava o entulho, seu lixo, foi lá que Deus pediu para Jeremias ir. Olha para cá. Isaías capítulo 66, versículo 24 diz que esse vale, os corpos eram comidos por vermes. Qual é a dinâmica do descer aqui? O local chamado do Vale do Filho de Inom, Vale do Filho de Inom, lugar onde Deus disse para Jeremias descer,
era sujo, cenário horrível, ambiente que cheirava mal. Era nesse vale que de um lado havia um lixão, e o outro lado ficava uma olaria, e lá tem um oleiro, moldando vasos sobre as rodas. Observe, a casa do oleiro era do lado do lixão da cidade. E qual é a dinâmica? Já percebeu que lugar de profeta nem sempre é dentro dos lugares convenientes? Por exemplo, Ezequiel profetiza dentro de um cemitério. Elias profetiza dentro de uma caverna. Daniel profetiza na corte pagã da Babilônia. João Batista profetiza no deserto. Jesus profetizou do lado de prostituta, de adúlteros, pecadores, do lixão da cidade. E Jeremias, para ouvir a voz de Deus, saiu do templo e desceu no lixão. Diga para quem está perto de você: está preparado para descer até o lixo? Guarde essa informação que eu vou voltar para ela, e você vai se identificar com o lixo. Ele desce, vai até o lixo. Agora, por que houve a necessidade de Jeremias descer até o lixo, até a casa do oleiro? Jeremias desceu até o lixão para ouvir a voz de Deus. Havia muitas vozes em Jerusalém que estavam atrapalhando a audição espiritual de Jeremias. Em Jerusalém, Nebuzaradã, o chefe do exército babilônico, era a voz cruel que impedia Jeremias de ouvir a voz de Deus. Em Jerusalém, o sacerdote Fassur era uma voz que impedia que Jeremias ouvisse a voz de Deus. Em Jerusalém, Nabucodonosor era uma voz que impedia Jeremias de ouvir a voz de Deus. Deus precisou isolar Jeremias no lixo para que ele viesse ouvir a sua voz. Quando Deus te pedir para descer, é porque provavelmente você esteja ouvindo algumas vozes. Porque que para Deus te restaurar, para Deus te levantar, Deus vai tirar pessoas tóxicas, evangelista Vitor, do teu lado. Se prepare para perder pessoas. Se prepare para ver as pessoas virar as costas para você. Mas não tem problema não. Deus vai te levar aonde ninguém quer ir. E lá você vai ver o oleiro trabalhar no vaso. Não estranhe quando as pessoas virarem as costas para você. Não estranhe se a própria família não te valoriza. Não estranhe se os próprios de dentro da tua casa não te respeitam. Não estranhe quando aquele amigo que era fiel desaparecer da tua agenda. Não estranhe quando as coisas começarem a acontecer e você se vê sozinho no olho do furacão. Isso é um processo, a dinâmica do descer. Deus quer falar com você. Jeremias desceu até o vale e viu que na casa do oleiro todos são iguais. Como assim? Olha o que está escrito no versículo 6. Versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, a casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro
nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão. Olha para cá. Deixa eu fazer algumas perguntas retóricas. Qual é a matéria-prima que o oleiro está usando para fazer o barro? O vaso. Qual é a matéria-prima que o oleiro está usando para fazer o vaso? Barro. Qual foi a matéria-prima que Deus usou para fazer o homem? Existia outra matéria-prima que o oleiro usava para fazer o vaso, além do barro? Não. Agora olhe para cá. Até na casa do oleiro, profeta também é vaso de barro. Não, você não entendeu. Você é barro. Eu vou dizer segunda vez, você é barro. No lixão não tem vaso exclusivo. E quer saber da notícia? Deus nos encontrou no lixo. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Vou copiar Samuel Mariano. Você está todo bonitinho, mas a cama vai ter que carregar. Você vai ter que carregar a marca do barro. Já percebeu que no colarinho branco que você usa está sujo de barro? Olha para cá. Jeremias desceu, e dentro da casa do oleiro Deus mostrou ao profeta a fragilidade do vaso. Olha o versículo 4. Diz que o vaso, aqui ó, o vaso se estragou. E aqui eu quero dizer o seguinte: não existem vasos perfeitos na casa do oleiro. Você também é comedor de arroz e feijão. Diga para quem está perto de você: você não é melhor do que eu, e eu não sou melhor do que você. Diga para ele: até porque Deus nos encontrou no lixo. O vaso, ele entra, abre a porta e vê o oleiro trabalhando no vaso. De repente o vaso estragou na mão do oleiro. Não existem vasos de ferro na casa do oleiro. Você não é super-homem. Você não é Mulher Maravilha. Não existem vasos de barro que não se quebre. O problema não é o vaso somente se estragar, mas sim o vaso se estragar em mãos erradas. Ainda bem que você se estragou dentro da casa de Deus. Você está na mão dele. O texto diz que enquanto o vaso está nas mãos do oleiro, diz que o oleiro refazia não o mesmo vaso, outro vaso. Aqui a palavra estragou significa prejuízo, apodrecimento, danificado. Observe, cuidado para você não se tornar um crente, uma pessoa estragada. Olhem para mim que eu já estou terminando. Olha para aqui, vamos ser sinceros. Você sabe onde você se estragou. Você sabe qual é a área da sua vida que você está estragado. Vamos ser sinceros. Mas ainda bem que você está na mão dele. Está na mão dele. Você está na mão dele. Eu vou dizer de novo: você está nas mãos dele. Das mãos dele, diz Isaías 43, ninguém tira das minhas mãos, operando eu.
quem pode impedir? Você pode levantar as suas duas mãos aos céus, feche os seus olhos por alguns segundos. Diga em seu espírito para o Espírito Santo: Senhor, eu preciso ser novamente um vaso. Diga para Ele: eu quero ser um vaso novo nas tuas mãos. Peça para Ele te refazer. Quando alguém te criticar, usa o texto que Paulo diz que ele que começou uma boa obra vai terminar. Então quando alguém apontar os seus defeitos, olha para ele e diga assim: você não está vendo o que está escrito aqui no meu peito? Eu estou em obra. Então você erra também, coleguinha. Deixa eu terminar. Estar estragado significa insuficiência para o consumo. Alguém aqui come comida estragada? Alguém come comida estragada? E por que Deus tem que nos aceitar estragados na sua casa? Está estragado é estar apodrecido. Quando Jeremias desceu no aterro sanitário de Jerusalém e entrou na casa do oleiro, ele viu o oleiro refazer o vaso estragado. Você esperou outra coisa? Sinto muito em te decepcionar. Mas há 3 verdades, e a terceira verdade aqui é: Deus mostrou a Jeremias o oleiro trabalhando no vaso. O versículo 3 diz que ele desceu à casa do oleiro, e quando ele abriu a porta, ele viu o oleiro trabalhando no vaso. O texto mostra um cenário de um oleiro trabalhando para dar forma e vida a um vaso que se estragou. A pergunta que surge é, e aqui eu termino: no que o oleiro trabalhou no vaso? O oleiro trabalhava para dar forma ao vaso que se quebrou. Você não entendeu? Está na hora de você entrar na forma. Segure na mão de alguém, até para ele não ficar intertido. Diga para ele: nós vamos começar a semana. Não, diga mais forte. Diga para ele: nós vamos começar a semana dentro da forma. Levanta as suas mãos aos céus, Assembleia. Deus disciplina e castiga todos a quantos Ele ama. Bata no peito e diga: eu não quero ficar mais estragado. Diga para Deus: Deus, a partir de hoje eu não quero ser vaso estragado. Eu não quero me quebrar mais. Hoje é noite de você se levantar
receber a missão de Deus e consertar o vaso quebrado para ser útil na olaria do Senhor. Está na hora de Deus te tirar do lixo. O oleiro trabalhava no vaso, porque ele ainda não estava resistente. Sabe por que Deus permite algumas coisas acontecerem em nosso meio, em nossa volta? Tente imaginar o oleiro trabalhando no vaso, ó, pedalzinho, e a roda girando e ele trabalhando no vaso. De repente o vaso desmorona. Desmoronou por quê? Porque ainda não estava resistente. Tem que passar pelo sol. Vamos ser sinceros. Tem pessoas que por muito pouco se desmorona. Basta alguém falar que não gostou. Diga para quem está perto de você, está na hora de você ficar mais resistente. Chega para quem está perto de você, para de mimimi. Negócio aqui é descer na casa do oleiro, porque eu quero ser vaso usado na mão dele. Diga para ele, você vai se tornar forte. Não é a fofoca que vai te quebrar, não é o olhar todo que vai te diminuir, porque você vai se tornar resistente. Não é qualquer vento que vai te derrubar. Não é qualquer crise familiar que vai acabar com o teu emocional. Está na hora de você passar pelo sol. O sol vai te aquecer e você vai ganhar estrutura. Bota assim no ombro. Diga a Deus, pode trabalhar no vaso, porque eu estou preparado, estou resistente. Da sua casa eu não saio, da sua presença eu não saio, das suas mãos eu não saio. Pode vir o que vier. Labadereba calabachúria. Se coloca sobre seus pés. Pegue na mão de alguém que está perto de você, porque nós vamos adorar. O Senhor vai aproveitar esse finalzinho de culto. Só um pouquinho, abaixa um pouquinho. Deus vai aproveitar esse finalzinho de culto para aquecer o sol sobre o teu vaso. Ele precisa ficar mais resistente, porque amanhã começa uma outra semana. Você só você e Deus sabe do problema que você tem para enfrentar. Então você vai ganhar resistência, você vai ficar na forma. Diga para quem está perto de você, está preparado para receber o calor do sol? Diga para quem está perto de você, está na hora de você ficar mais forte. Diga para ele que está perto de você, está na hora de você endurecer esse barro. Escute o que eu vou lhe dizer. Todo oleiro sabe que para um vaso de barro se tornar um utensílio útil e resistente, o vaso tem que passar pelo fogo. O fogo mantém o vaso resistente. Não, vou dizer de novo. O fogo mantém o vaso resistente. O vaso, o oleiro trabalhava no vaso, porque o vaso ainda não estava pronto para o uso. Diga para quem está perto de você, Deus quer te usar, mas você ainda não está pronto. Mas convida ele, vamos passar pelo calor do sol. Pergunta para ele, você quer ser usado por Deus? Diga, eu quero ser usado por Deus. Você também vai ser usado por Deus, porque Deus vai nos aquecer com o sol.
Quem sente que o seu vale ainda não está forte, vem aqui. Deus vai passar com o sol dele para te aquecer. Isso aqui é avivamento, tá, gente? Você que entrou aqui e ouviu a palavra dizer: eu preciso me aquecer no sol, porque eu ainda não estou resistente. Vem cá, nós vamos orar por você. Cadê a primeira pessoa? Cadê a segunda? Você que é vaso, mas você sabe que está se estragando, está ficando meio mole, precisa passar pelo sol. Vem aqui, nós vamos orar por você. Irmã Elaine, por favor, vem aqui na frente. Alguém que entrou aqui por essa noite e disse: Senhor, eu não quero mais ficar estragado. A oportunidade do perdão, mais uma vez, está oferecido aqui através da graça de Deus. Eu vou perguntar: tem alguém aí no fundo que você sabe que o seu vaso precisa passar pelo calor do sol? Vem, a oportunidade está aberta. Irmã Andréia, dá um abraço na irmã Elaine. Olha o sol aquecendo o vaso dela. Aquece esse vaso, Senhor. Aquece esse vaso, Senhor. Adai cala choreba calabas. Do alto da cabeça, a planta do teu pé, irmã Elânia, sinta o calor do sol. Adai calandorei calachou calabaçou. Adai calandarai verei calabachei caladarai. Segura o óculos dela, segura o óculos dela. Baixei caladai, den candai shei calaçou, redei candarabandei caladash, adai andei catadarai shei, shabandarai calandai caladarabachei calabadai, alabachoreba calabaçou. Vocês que estão aqui na frente, fechem os seus olhos. A igreja levante assim as suas mãos. Porque o sol da justiça vai voltar a brilhar na tua vida mais uma vez. Na casa do oleiro nessa noite, o Senhor está trabalhando no vaso. Pode louvar. Seja tocado pelo Espírito Santo. O sol vai começar a te aquecer. Sinta o sol te tocar. Você está nas mãos dele e ele está trabalhando no vaso.